Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios 5, verso 18. E você encontra, diga amém. Efésios 5, verso 18. Pedido que você encontra, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Interessante. A orientação da palavra aqui é clara. Não se embriague. Não se embriague. Embriagar-se é tudo aquilo que nos faz perder os sentidos. Embriagar é aquilo que faz você sair do normal. Nesse sentido, não é apenas o vinho que embriaga. Quando estão me acompanhando, diga amém. Se embriagar-se é aquilo que faz você perder os sentidos, sair do normal. Embriagar não é apenas com vinho. Nesse sentido, até uma bênção pode fazer você perder os sentidos, pode fazer você ficar fora de si. Por quê? Porque você se enche daquilo ali, de tal forma que você sai da razão, sai do padrão normal. Embriagar-se é ficar encantado com algo. Nessa linha, pelo menos 3 coisas podem então nos fazer sair do normal. A palavra, inclusive a palavra dissolução, a Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho, porque nele há dissolução. Dissolução significa tudo aquilo que rompe. Daí vem a palavra dissolver. Quando você coloca, por exemplo, um comprimido dentro de uma água e você o dissolve, ele entrou numa dissolução. Rompeu com a sua integralidade. Quando vocês estão me acompanhando? O vinho faz isso, ele dissolve a pessoa. Mas existem outras coisas que podem fazer essa mesma coisa, podem mexer com você, de tal forma que você entra nesse estado de embriaguez. Vocês estão me acompanhando? O pecado, por exemplo, é uma coisa que faz isso. O pecado, ele embriaga a pessoa, de tal forma que às vezes lembra, embriaguez se faz sair, perder os sentidos. O embriagado, ele perde todos os seus sentidos naturais, né? A visão fica afetada, o andar fica afetado, o ouvir fica afetado, o falar. Então, aquilo que te embriaga, olha aqui para mim, ele faz você perder esses sentidos. O pecado, ele cega a pessoa, por exemplo, de tal forma que você fala para ela: olha, isso aí é um mau caminho, é um caminho ruim. Mas ela mesmo, porque ela está embriagada, ela não percebe. Amém? Uma bênção, ela inclusive pode embriagar uma pessoa. Então o Senhor abre para ela uma porta de trabalho muito boa, e ela, de repente ela se deixa envolver de tal forma com aquela bênção, que ela passa, ela ultrapassa aquela linha, ela rompe. Daí vem a palavra dissolução, que é romper com o integral. Lembra do comprimido que você coloca na água, aquele sonrisal que você mexe, ele dissolveu. Daí vem a palavra dissolver, de dissolução. Então ela se deixa envolver com aquilo ali, que de tal forma que ela rompeu, ela sai do padrão normal dela, porque foi envolvida com a bênção. Um filho, um relacionamento, um casamento, uma casa, um carro,
Tudo isso pode fazer a pessoa se embriagar e sair do seu padrão normal. É o que às vezes a gente fala, né? As pessoas lá fora, elas falam, não, foi só fulano casar que mudou. Bom, por um lado é verdade, vai mudar, não tem como. A vida de solteiro é diferente da vida de casado. Ah, só foi a pessoa comprar um carro que ela mudou. Sim, é verdade, tem pessoas que elas ficam embriagadas com a bênção. Embriagadas com a porta de emprego. O emprego ela só fala do trabalho, toda a conversa dela é o trabalho. Ou então é a faculdade, agora a conversa dela é a faculdade, ela não pode ir para mais lugar nenhum porque tudo é a faculdade, ela não pode gastar dinheiro com mais nada porque agora tudo é... Ela está totalmente tomada, é o sonrisal dentro ali daquela água que está sendo mexida, está de solução. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. A palavra do Senhor diz para você não se embriagar, não se embriague. Usou o vinho, mas poderia ser qualquer outra coisa. O mundo é algo que embriaga. Não se embriague com o mundo. O mundo tem coisas que levam a pessoa a ficar naquele culto ao glamour. Então, o mundo ele tem um formato de coisas que a pessoa às vezes ela fica tomada por aquilo ali. Tem pessoas que elas ficam embriagadas com o corpo. Então elas ficam o tempo inteiro... para você saber o que é embriagar, é só você se lembrar daquilo que toma os seus sentidos, aquilo que toma a sua mente. Você está o tempo, então nesse sentido, o fator embriaguez para uns pode ser uma tentação. Ele está o tempo inteiro pensando naquela situação que está tentando ele, está embriagado com aquilo, ou pode ser algo do mundo, uma ostentação. E isso faz a pessoa sair do seu padrão normal de pensamento. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu vou falar para você de uma família que ela foi desestruturada totalmente. Porque eles foram embriagados com o mundo. Uma família bíblica. E aqui interessante, porque a palavra de Deus, ela nos dá dois caminhos, olha aqui para mim. Dois caminhos que nós temos. Ou você se embriaga com o vinho, entenda vinho aí como o mundo, pecado, uma tentação. Com alguma coisa você pode se embriagar. Ou você se embriaga com isso, ou você é cheio do Espírito. Quantos estão entendendo? Diga amém. Olha aqui para mim, nós temos dois caminhos, ok? Nós temos dois caminhos possíveis. Ou nós nos embriagamos com o vinho, com o mundo, com o corpo bonitão, com o carro, com o emprego, com a faculdade, ou com qualquer outra coisa que nos cerque, ou nós nos enchemos do Espírito. Quantos estão acompanhando? Diga amém. Nós temos essas duas possibilidades. Não fique com o seu coração meio cheio do vinho e meio cheio do Espírito. Amém? Não vai dar certo. Vai ser uma vida rasa, média. Tem pessoas que é interessante, porque eu sempre fui 8 ou 80. Ou eu tô, ou eu não tô. Sabe, tem dia que eu fico lá em casa, olha aqui para mim. Tem dia que eu fico lá em casa, eu fico dando glória a Deus, porque eu não fui para o mundo. Eu não conheci, eu não tive... Sabe, porque tem hora que eu fico, Senhor, muito obrigado. Porque eu não iria prestar para estar no mundo. Porque se eu tiver... Às vezes quando os irmãos, eu encontro alguns irmãos que eles são daquela linha pesada do mundo, eu fico falando, eu não me admiro desse irmão, o que ele está falando aí, não me escandalizo, porque se eu fosse do mundo eu ia ser pior. Eu não me escandalizo. Por quê? Porque você precisa ser intenso no que você faz. Eu tenho uma tendência a ser intenso. E eu fico dando glória a Deus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor chegou na minha vida antes. Quantos dão glória a Deus porque o Senhor chegou na sua vida? E aqui a palavra nos mostra esses dois caminhos. Ou você se embriaga com alguma coisa,
ou você é cheio do Espírito? Quantos dizem amém? Nós temos uma pessoa que ela ficou meio a meio. Ele era crente, a Bíblia chama ele de crente, mas ele não foi cheio do Espírito. Logo, se ele não foi cheio do Espírito, o que sobrou? Ele se embriagou com o mundo. Como estão entendendo? Diga amém. Olha aqui para mim. Você é crente? Diga amém. Essa é a hora que eu espero que você concorde. Diga assim seja. O seu amém é assim seja. Eu concordo, eu sou crente. Veja, você é crente. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é crente. Agora entenda. Eu vou mostrar para você na Bíblia um homem que ele era crente. No entanto, não se encheu do Espírito. Por exclusão, ele se embriagou então com o mundo. E a sua família desfacelou. Isso é um alerta para mim e para você. Sabe uma coisa que eu lamento? Ontem foi um derramar poderoso, a tarde e a noite inteira. Foi uma oportunidade para você ser cheio do Espírito, e você não estava aqui. Ló, é sobre ele que eu quero falar. Ele era crente, a Bíblia chama ele de crente. No entanto, ele não foi cheio do Espírito. Logo, o que sobrou para ele foi ficar... Ele era crente, mas se enchia do mundo. Dava espaço, porque nós precisamos nos encher do Espírito para não dar espaço para se embriagar com o mundo, amém? É por isso a orientação bíblica. E eu quero então que você abra comigo em Gênesis, no capítulo 11. Eu quero começar a contar para você sobre 9 lições sobre Ló e sua família. Diga assim, 9 lições sobre Ló e sua família. Abra em Gênesis 11, mas abra também em 2 Pedro 2, para você entender que eu vou falar para você que a Bíblia chama ele que ele era crente. 2 Pedro, deixa Gênesis 11 marcado, coloca a folhinha lá e abra 2 Pedro 2, 7. Olha o que diz sobre Ló. 9 lições sobre Ló e sua família. Ele era crente, mas não se enchia do Espírito. A Bíblia diz o seguinte sobre ele: livrou o justo Ló. Quando a Bíblia fala que ele é justo, é porque ele era crente. A Bíblia o considerava como o crente do Antigo Testamento. Só que, apesar de ser crente, o que acontecia com ele? Ele era afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. A Bíblia diz o seguinte: porque esse justo, esse crente, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma crente, a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles do mundo. Como estão entendendo? Diga amém. Ele não procurou ser cheio do Espírito. A Bíblia diz que por causa daquilo que ele via e ouvia, ele atormentava a sua própria alma. Então quero falar para você que está aqui me ouvindo, a sua prioridade, antes de você entregar a sua vida para Jesus, era entregar a sua vida para Jesus, se converter, nascer de novo. Quantos dizem glória a Deus? Agora que você já nasceu de novo, a sua prioridade é ser cheio do Espírito, por sua causa e por sua família. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Hoje, se você já entregou sua vida para Jesus, o que você precisa ter como prioridade é encher-se do Espírito. Eu vou falar para você sobre essas 9 lições de Ló e sua família, porque Ló, ele perdeu o emprego, Ló, ele perdeu a casa, teve que sair de casa. Como é que chama aquele, quando ele foi despejado? Pensa na situação.
Ló, ele perdeu amigos, perdeu genro, perdeu esposa, e por fim ele perdeu completamente o respeito das filhas, da família que lhe sobrou. Ele perdeu toda a família por morte, e os que estavam vivos ele perdeu o respeito. Nós precisamos aprender então aqui por negação. Como estão me acompanhando? Diga amém. Há duas formas de você aprender. Nós aprendemos por afirmação, quando nós vemos um bom exemplo, nós falamos, não, eu quero ir por esse caminho. Mas nós podemos aprender também por negação, quando você vê algo muito errado, muito torto, não quero ir por aquele caminho de jeito nenhum. Quando estão entendendo? Diga amém. As duas formas que temos de aprender. 9 lições sobre Ló e sua família. Primeira lição, Gênesis 11, 27. Está escrito assim: estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Abraão, Naor e Arã. Arã gerou a Ló. Olha o verso 28. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. É interessante. Algumas informações da Bíblia. Aqui nós temos uma história de família. Terá, que é o pai de Abraão. Terá, ele gerou Abraão, Naor e Arã. E aí a Bíblia, ela dá uma informação sobre essa família. Ela fala o seguinte: Arã gerou Ló, só que tem um problema. Arã morreu antes. Aliás, como é que está aqui? Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo. Por que a Bíblia fez essa observação? Porque o normal são os pais morrerem primeiro, antes dos filhos. São os pais morrerem, são os filhos sepultarem seus pais. Não é normal, nem da vontade de Deus, que um pai enterre e sepulte seu filho. Não é vontade de Deus. Tanto não é vontade de Deus que a Bíblia fez questão de falar: olha, Arã morreu antes do seu pai. A Bíblia não fala, não conta por que Arã morreu antes do pai dele. Morreu precocemente, portanto. Mas nós podemos inferir uma coisa: se não foi por causa de doença, só tem uma coisa, biblicamente falando, que faz alguém morrer antes do pai. Faz morrer precocemente: desonra. Desonrar pai e mãe encurta os dias do sujeito. Você sabe, eu trabalho no IML, e lá não chegam pessoas muito idosas. As vítimas de violência, que chegam por causa, com histórico de homicídios, por exemplo, ou acidentes com motos ou coisas do tipo, são apenas jovens. E aí quando você vai ouvir, quando você tem a oportunidade de ouvir o histórico daquele jovem, é sempre um histórico de desonra aos pais. Mas nós não sabemos exatamente o que aconteceu com Arã. Não sabemos se ele foi esse filho que desonrou muito ao seu pai, por isso morreu antes do pai, a Bíblia faz a questão de falar. Mas a primeira lição que eu e você precisamos aprender com Ló é que ele deveria superar o seu pai. Na verdade, esse é o alvo, o propósito de cada pai, que o seu filho supere. A Bíblia diz que os filhos são o quê? Na mão do pai. São como? Flechas. A flecha sempre vai mais na frente do que o atirador. Como estão entendendo? Diga amém. Você é o atirador, seus filhos são flechas. Então a ideia é que ele sempre vá à frente de você. Quantos dizem glória a Deus? A ideia então era que Ló superasse, independente da história de vida que teve o seu pai, que ele superasse o seu pai. Mas ele não superou. Não sabemos se a vida de Arã foi uma vida torta, mas nós sabemos que, dependendo da vida que Arã teve, Ló não superou, porque a vida de Ló também foi torta. A segunda lição que nós aprendemos sobre Ló
e sua família, é que Ló não aproveitou o bom exemplo. Gênesis no capítulo 12, verso 4, acompanha comigo. Gênesis 12, 4 diz assim: partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, como o Senhor lhe ordenara. E quem foi com ele, irmãos? Ló foi com ele. Ló foi com ele. Ló, assim como milhares de pessoas, não teve a oportunidade de ter o pai presente uma boa parte da sua vida. No entanto, o Senhor é gracioso, como eu compartilhei aqui ontem na grande família. O Senhor sempre prepara uma grande família para poder suprir a deficiência que a sua família natural muitas vezes te proporciona. E aqui, interessantemente, assim como o Senhor faz na vida da igreja, providenciando pais espirituais para mim e para você, aqui com Ló não foi diferente. Deus providenciou um segundo pai para ele. Deus providenciou o pai da fé para ele. No entanto, Ló não aprendeu com o bom exemplo que tinha. Enquanto Abraão é chamado de o pai da fé, Ló é aquele que é inclinado para as coisas carnais. Ele não aprendeu com o bom exemplo que tinha. Olha aqui para mim. Talvez você realmente não teve oportunidade de ter o seu pai, crescer com o seu pai, mas preste atenção, o Senhor, na bondade dele, providenciou uma grande família para ser um pai para você. Então, aproveite o bom exemplo. Talvez até você tenha seu pai, mas seu pai não foi um bom exemplo, como Arã não foi um bom exemplo, não sabemos o que aconteceu, mas certamente tem alguém plantado perto de você e você precisa aprender o bom exemplo com ele. Diga amém. Não há razões para você andar por um caminho torto. Tem alguém que é Abraão para você. Fala para o seu vizinho, tem alguém que é Abraão para você, irmão. Tem alguém, o Senhor colocou alguém, porque o Senhor é bom. Às vezes nós não percebemos e reconhecemos, mas Deus deve ter plantado um Abraão perto de você. Quantos dizem glória a Deus? Sabe uma outra lição que Ló não aprendeu? Terceira lição, além da lição da superação que ele não superou, além da lição do bom exemplo que ele não aprendeu. Terceira lição é a lição da autoridade. Olha o que acontece em Gênesis 13, verso 7, acompanha comigo. Gênesis 13, versículo 7, diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Olha o que a Bíblia diz, houve contenda entre a equipe de um e a equipe de outro. Preste atenção, Ló foi sustentado por Abrão, Ló foi cuidado por Abrão, Ló foi amado por Abrão. No entanto, ele permitiu que os seus pastores criassem contenda com o seu tio, que cuidou dele o tempo inteiro. Veja, alguém que reconhece a autoridade não ia permitir uma contenda entre essa com aquele que foi o que mais me beneficiou, não ia permitir prejuízo com aquele que foi o que mais cuidou. Quantos estão entendendo? Diga amém. Faltou reconhecimento da autoridade, faltou gratidão. Ele deveria ter pegado os servos dele e falou: não entre em contenda com os servos do meu tio. O que eles falarem vai prevalecer a palavra deles. Quantos estão entendendo? Diga amém. Alguém que tem esse reconhecimento de autoridade, ele age assim, mas Ló não agiu. Ló não agiu, e no final foi morte e perdas. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Quarta lição que nós aprendemos com Ló e sua família, Gênesis 13, verso 9, medida que você encontra, diga amém, está escrito assim: acaso, depois da contenda, olha o que aconteceu, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda eu vou para a direita, se for para a direita eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Aqui você já percebe o coração de Ló embriagado. Por que ele olhou para a campina do Jordão? Porque era parecida com o Egito. Era parecida com o Egito. Sabe uma outra coisa que nós percebemos? Aqui, olha aqui para mim. Ló, ele deveria ter dado honra para Abraão escolher primeiro. Mas o que ele fez? Ele escolheu antes do tio.
alguém que não reconhece autoridade, alguém que não honra. O tio dele cuidou o tempo inteiro, ele permitiu os servos brigarem lá com os servos do tio. Abraão falou, não, tudo bem, então vamos resolver, vamos para um lado, vai para o outro. O que ele deveria ter falado? Não, tio, pode escolher o senhor primeiro. O senhor pode escolher primeiro, não deve ser eu. Quem deve ter a primazia deve ser o senhor. Ló não agiu assim. Ele escolheu, e escolheu baseado nos seus instintos naturais, seus instintos carnais, porque aqui, apesar de ser crente, já estava com o tanque esvaziando. É a lição da permissividade que eu quero falar para você. Ele começou a olhar para um lugar que parecia o Egito. Olha o que diz o verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Verso 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina. E o que diz a Bíblia aí, irmãos? Qual que é a expressão que vem aí depois das cidades da campina? O que está escrito aí? Lê aqui para mim, só as irmãs. Os homens. Não, vamos lá, homens. 1, 2, 3. E ia. Agora todos juntos. 1, 2, 3. E ia armando suas tendas. Olha aqui para mim. Ele chegou em Sodoma no dia que ele se separou do tio dele, irmãos? Não. Não foi no dia que ele se separou que ele foi para lá. Quando é que foi? A Bíblia diz que foi aos poucos. A Bíblia diz que ele ia armando as tendas dele aos poucos, até Sodoma. Aos poucos. Não foi de uma hora para outra. Sabe o que acontece? Uma postura que eu tenho, eu já sou radical desde o início. Por quê? É a forma de você andar o mais seguro diante de Deus. Por quê? Porque aqui nós aprendemos a lição da permissividade. Você vai permitindo uma coisa, vai permitindo outra coisa, vai deixando, não vem num culto, não vem numa conferência, não vem numa célula. O que é isso? É ir armando a tenda para um lugar que não é a vontade de Deus. Amém ou não amém? Quinta lição. A lição da fonte errada. Salmo 127, verso 1. Diz que o seguinte. Salmo 127, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Diga assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão eu trabalho. Fala para o seu vizinho, a sua confiança tem que ser o Senhor. Veja, qual que era a confiança de Ló? A confiança de Ló, olha aqui para mim, eles tinham que agora estabelecer a casa deles, a nova tenda deles. A confiança de Ló foi nas campinas do Jordão, que eram verdes, eram vistosas. Ele andou por vista. Fala para o seu vizinho, não anda por vista, irmão. Fala para ele, anda por fé. A fonte da sua segurança não deve ser o que você está vendo. A fonte da sua segurança tem que ser o Senhor. Amém? A fonte da sua paz não pode ser o que você está enxergando hoje. Tem que ser o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão é você ir para a campina do Jordão. Em vão é você ir para o lugar que parece que vai ser melhor para o seu rebanho. Em vão vai ser isso. Ló ficou confiando apenas no seu aspecto natural. Não, ali parece que tem um bom passo para os meus rebanhos, eu vou para lá. Abraão confiou na direção do Senhor, na palavra dele. Quantos estão me acompanhando, diga amém. A sexta lição que nós vemos com Ló e sua família é a lição da irreverência, da falta de temor. Gênesis 19, repare, eu comecei com você a história de Ló bem lá atrás, no capítulo 11, mas agora nós já estamos aqui no capítulo 19, verso 1, acompanhe comigo. Gênesis 19, verso 1, preste atenção, diz assim: ao anoitecer, diga ao anoitecer, preste atenção,
Quantos têm acompanharam comigo sobre cuidar da graça, cuidando da graça, quando estiveram comigo? Lembra que um anjo falou com José à noite, ao anoitecer, quando se lembram? Repare a posição oposta. Repare a postura oposta. Quando o Senhor falou com José ao anoitecer, o que aconteceu? O que José fez? Na mesma noite, ele obedeceu. Obedecer com rapidez, rápido para obedecer. Dá uma sacudida no seu vizinho assim, não demora para obedecer, irmão. Fala para ele assim, sacode ele, se o Senhor falar, obedeça rapidamente. 3 coisas que eu preciso falar para você sobre obediência. Esse é o sonho de cada pai. Obedeça rapidamente, obedeça completamente e obedeça alegremente. Fala para o seu vizinho, 3 coisas que você tem que aprender sobre obediência. Fala para ele, 3 coisas que nós temos que aprender sobre obediência. Fala para ele, obedeça rapidamente, obedeça completamente e obedeça, dá um sorriso para ele, alegremente. Amém ou não amém? Pergunta para o seu vizinho, e aí, em qual estágio que você está? Olha aqui, o Senhor falou com Ló ao anoitecer. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma. Eu creio que talvez anoiteceu hoje, o Senhor está falando com você hoje, hein? Ao anoitecer Deus fala para 2 pessoas, ao anoitecer Deus fala. Não é por acaso os nossos cultos à noite. Ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Quando os viu, levantou-se indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra, tudo como um crente faz. Amém ou não amém? Mas você não deve ficar apenas na aparência. A obediência que é importante. Ló então teve toda essa postura. Agora vai lá para o verso 12. Então disseram os homens a Ló. Nós já sabemos que esses homens são os homens maus de Sodoma. Tem alguém mais dos teus? Os anjos perguntando para Ló: tem mais pessoas da sua família aqui? Os anjos perguntaram: genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tem na cidade, faze-os sair deste lugar. Tem que sair daqui de Sodoma. Veja, irmãos, quando é que os anjos falaram isso? Em qual momento que os anjos falaram isso para Ló? Ao anoitecer. Verso 13. Vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: vamos, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que o que, irmãos? Ei! O que os genros acharam do que Ló falou para eles? Você está fazendo gracinha comigo, né? Esse Ló é uma piada, esse sogro não. Meu Deus do céu, vê se Deus vai mandar anjo para cá. Veja, não levaram a palavra de Ló a sério. Acharam que Ló estava brincando. Achavam que Ló estava fazendo gracinha. Agora olha aqui para mim. Por que você acha que eles não acreditaram na palavra de Ló? É porque Ló sempre, aquilo que ele falava era verdade? Aquilo que Ló falava era algo de ser respeitado? Não, o contrário. Era alguém que sempre conversava de forma irreverente, alguém que às vezes vacilava com a verdade, alguém que era sempre dado a brincadeiras, piadas. E aí, quando foi necessário eles ouvirem com seriedade, o que aconteceu? Gracejavam dele, fizeram piada. Fizeram piada daquilo que ele falou. Você imagina uma coisa dessa? Está lá você pregando para o pessoal, as pessoas não te levarem a sério. Os genros não levaram ele a sério.
Veja, irmãos, isso aqui é sintoma de alguém cheio do Espírito Santo? O que você acha? Alguém que é cheio do Espírito Santo fala algo para uma pessoa, a pessoa vai fazer gracinha com ele? O que você acha? Não. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, falar dela vai impactar aquela pessoa, de alguma forma. Até o bom dia toca. Até o seu bom dia, se você for cheio do Espírito Santo, vai tocar a vida da pessoa perto de você, vai tocar as pessoas do seu trabalho. Se você é cheio do Espírito Santo, o seu falar afeta. As pessoas levam muito a sério. É tão interessante porque às vezes eu estou em reuniões, não fico falando o tempo inteiro que eu sou pastor, que eu sou crente, nada disso. Mas a própria postura as pessoas rapidamente identificam. Eu não sou de falar. Geralmente eu sou mais reservado. No entanto, quando eu me ponho a falar alguma coisa, há um silêncio, as pessoas param para ouvir. As pessoas querem ouvir. Por quê? Porque deve ser assim com quem é cheio do Espírito. Se as pessoas fazem gracinha, levam com brincadeira aquilo que você fala, você deve avaliar o quanto você está cheio do Espírito. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. É a lição da irreverência. Verso 15, diz assim: ao amanhecer, diga ao amanhecer. Outra lição, a lição da procrastinação, diga procrastinação. Só as mulheres, procrastinação. Parece um palavrão, não é, irmãos? Procrastinação. Veja, irmão, o que é procrastinação? Procrastinação é você estar sempre adiando. É aquela pessoa que sempre deixa para depois. É aquela pessoa que não, semana que vem eu vou. Não, depois eu vou orar. Não, mês que vem eu faço. Conhece alguém assim? Veja, irmãos, alguém que é cheio do Espírito, você quer resolver isso? Seja cheio do Espírito. Porque sabe qual que é a primeira função do Espírito? Qual que é a primeira função do Espírito, pastor? Dá uma sacudida no seu vizinho. Sacode ele. Vamos lá, com amor. Ele vai entender a mensagem. Sacode ele até ele glorificar o Senhor. Sacode ele até ele dar glória a Deus. Aleluia. Olha aqui para mim. A primeira função do Espírito está em Gênesis 1 ou 2, não sei. Gênesis 1, verso 2, eu acho. A terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito, o que ele fazia? Essa palavra pairar significa mover, agitar. O Espírito, ele agita você, ele move você. Eu quero que você faça um teste, busca ser cheio do Espírito, você vai ver que você vai agir mais, mas não é você, é o Espírito em você. Alguém que está cheio do Espírito, ele é rapidamente proativo, ele move, ele vai, por quê? Porque a primeira função do Espírito é mover. Gênesis 1 verso 2 fala que a terra estava um caos, mas o Espírito estava movendo, o Espírito estava pairando. Quando você está cheio do Espírito, você move, você age, você faz. Para você vencer então a passividade, a procrastinação, ficar adiando, você não tem que às vezes ficar pensando, eu tenho que fazer. Não, você tem que se encher. Você tem que se encher de quem resolve todos os problemas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora repare, Ló, todos os sinais de alguém que estava vazio do Espírito. O anjo falou com ele que hora? De noite, irmãos. E qual foi a mensagem que o anjo deu? Qual foi a mensagem, irmãos, de Deus para ele? Não foi apenas sai. O Senhor falou o seguinte: a casa vai pegar fogo. Veja, irmão, se o Senhor vai na sua casa hoje, o Senhor te livre disso, é só uma ilustração. Mas se o Senhor vai na sua casa hoje e fala o seguinte: cai fora porque a casa vai pegar fogo. Ok, eu vou tirar um sono aqui, de manhãzinho eu resolvo isso. Você faz uma coisa dessa? Se o Senhor vai na sua casa e fala o seguinte: vai pegar tudo fogo aqui, não vai sobrar nada, viu? Cai fora. O que você faz na situação dessa? Irmão, não quero saber nem de pegar roupa no guarda-roupa, eu vou cair fora.
Por quê? Porque a casa vai pegar fogo. Olha o que aconteceu aqui. O Senhor chegou para Ló e falou, à noite, falou, cai fora, se tem mais alguém da sua família, avisa, porque nós vamos destruir a cidade. Irmão, tá de manhã, o cara não saiu ainda. Amanheceu e o cara não saiu. Não, a Bíblia é mais chocante ainda, não sei se você já viu esse texto, mas eu quero ler com você para você ver. Volta lá para mim, meu querido, novamente, Gênesis 19, verso 15. Olha o que diz, escandalize-se nisso. 19, 1 e 9, é assim que escreve-se 19. Obrigado. Ao amanhecer, apertaram os anjos com ó, dizer, levanta, rapaz! Irmão, presta atenção uma coisa dessa. O anjo está falando, ei, acorda! Você está dormindo? É escandaloso isso, é ou não é? Acorda, rapaz, levanta tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Agora o verso 16 é mais chocante ainda, olha o que acontece. Olha o que acontece, verso 16. Como porém eles demoraram, o anjo acordou o cara, já tinha avisado de noite, acordou ele novamente, mas ele demorou, o que ele fez? Bora, rapaz, vamos, levanta, tem que se escapar você. O anjo pegou ele pela mão, a ele, a sua mulher, as suas duas filhas, porque o Senhor era misericordioso. E tiraram e o puseram fora da cidade. Não foi nem ele que saiu da cidade, irmão. O Senhor que teve que tirar ele de lá. Pensa numa coisa dessa. Não é louco isso? O cara totalmente diferente de José. O que aconteceu com José? O Senhor falou com ele, o negócio vai ficar feio por aqui. José esperou amanhecer, irmãos. De noite ele pegou a família, porque ele cuidava da graça. Agora que o cara tinha toda a oportunidade, demorava para obedecer, não obedecer, porque alguém vazio. Qual que é o sintoma disso? Vazio do Espírito. Quantos estão entendendo? Diga amém. Sacode seu vizinho e fala assim, não demora para obedecer. Fala para ele assim, já anoiteceu. Não, fala para ele sacudindo ele, fala assim, já anoiteceu. O Espírito está movendo. O Senhor já falou com você. Não vai esperar amanhecer não. Quantos dizem glória a Deus? Oh, aleluia. Oitava lição que nós aprendemos aqui. Gênesis 19, verso 26. A lição do coração. Olha o que diz. O Senhor já tinha tirado eles de lá. Mas o grande problema não é você vir para a igreja. A grande questão não é só você vir para um culto, isso já é um grande começo. Mas a grande questão é você fazer a Sodoma e Gomorra sair do seu coração. Você falar, Senhor, tira, remove, eu não aceito, não quero mais, eu renuncio, rejeito. Porque olha o que aconteceu. A mulher de Ló, o que aconteceu? Como aquela musiquinha, sim ou não, dos 3 palavrinhas, virou uma estátua. Eu ouço todas. Mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Veja, irmão, o Senhor já tinha operado salvação na família de Ló, sim ou não? Já tinha operado salvação na vida daquela mulher. No entanto, o que aconteceu? Depois de ter saído de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Começou a olhar para trás. Olha aqui para mim, ei, o Senhor já tirou você da perdição, tirou você da depressão, da droga, da prostituição, do alcoolismo, do homossexualismo, do lesbianismo. Você não deveria ficar olhando para trás. Você não deveria cultivar saudade no seu coração. Sabe por que ela olhou para trás? Porque ela cultivou saudade. Ela ficou cultivando, mas estou aqui na igreja, eu estou sentindo falta de alguma coisa que eu deixei para trás. Não cultive isso no seu coração.
Porque se você cultivar, aí termina a história. Ela olhou para trás e nesse olhar para trás, acabou a história dela. Acabou a história da mulher. E ela se tornou, na verdade, aquilo que ela mais precisava ter: sal. O sal desperta sede, o sal acaba com a impureza, o sal é que tempera. Olha aqui para mim, se você tem tido de alguma forma, algum tipo de saudade, eu não sei, o Senhor que sabe, o Senhor que está falando com você, não sei se há alguém nesse sentido, o Senhor sabe, você sabe também. Se de alguma forma você tem cultivado saudade do que você deixou para trás, busca sal para a sua vida hoje. Fala para o Senhor: Senhor, salga o meu coração, eu quero ter sede da tua palavra, eu quero ter fome pela tua presença, eu não quero ficar aonde eu estou olhando para trás, porque se você olhar para trás, você fica aí aonde você está olhando, sua vida para. Quantos dizem amém? Essa é a história de Ló. Por último, não precisa abrir, ele perdeu a mulher, perdeu os genros, perdeu a casa, perdeu os amigos de Sodoma e Gomorra, ficou ele e as filhas, e eles iam ter que começar num outro lugar. Mas Ló se tornou alguém tão vazio do espírito, com um testemunho tão ruim, que as filhas o imitaram, perderam o limite, e as filhas de Ló, numa postura totalmente irreverente, sem limite, sem temor, planejaram se deitar com o próprio pai, porque falaram: aqui não tem homem, nós não podemos ficar sem descendência, e resolveram ter descendentes na força do braço, não quiseram esperar pelo Senhor. Elas eram do povo de Deus, porque eram filhas de Ló, mas totalmente sem reverência, sem temor, sem limite, e se deitaram com o próprio pai. Sabe o que essa situação gerou? Gerou dois povos inimigos de Israel, que se tornaram inimigos terríveis de Israel lá na frente. A mais velha engravidou e gerou Moabe. A mais nova engravidou e gerou Amon, os amonitas. Esses povos depois se tornaram inimigos de Israel. Repara, o crente gerando inimigos de Deus. Sabe qual que é o oposto dessa história terrível? Eu vou voltar para você lá para o começo, Efésios 18. Volta lá para Efésios 18. Só que o oposto dessa história de Ló, que nós precisamos, é por isso que nós estamos aqui essa noite, e é por isso que o Senhor te trouxe aqui essa noite, para salgar o seu coração, para nós orarmos por você, e você receber uma dose daquilo que você mais precisa, que é o Espírito Santo. Preste atenção em Efésios 5. Efésios 5, você sabe, no original não tem esses subtítulos, sim ou não? Talvez na sua Bíblia de papel, acima de Efésios 18, está o encher do Espírito, sim ou não? Algumas Bíblias talvez estejam assim, mas no original é um texto único, ou seja, uma ideia única que o escritor está passando. E a ideia que nós temos aqui é o seguinte: seja cheio do Espírito, não se embriaga com vinho, seja cheio do Espírito. E a ideia que o texto dá, alguns versículos depois, falam justamente do oposto de família que Ló teve. Porque se você é cheio do Espírito, qual que é a primeira repercussão que vai dar? Pode descer. Se você é cheio do Espírito, falando com salmos, hino, pode avançar, dando sempre graças a Deus por tudo. O que mais? Sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Qual que é o resultado que vai ter em primeiro lugar? As mulheres serão submissas ao seu marido. Mas tudo porque em primeiro lugar você foi cheio do Espírito. Sabe quando é que uma mulher não te submete ao marido? Quando ela está vazia do Espírito. Ela está dura
de coração, ela endurece o coração. Mas quando ela é cheia do Espírito, ela facilmente ela submete. Meu marido. O marido pode ser um brutão, um grosseirão, sabe? Eu fico tão feliz, eu fico vendo tanto as minhas sobrinhas como a minha irmã. O meu cunhado, ele é casca grossa, já descascou bastante da casca dele, o Senhor tem descascado assim, mas ele ainda, e aí elas têm tido habilidade no Espírito, se quebrantando, sendo cheias do Espírito para ganhar eles. Eu vi uma cena hoje que eu nunca imaginava que eu ia ver assim. Ele veio só para acompanhar as filhas, eu não sei o que aconteceu, mas veio para acompanhar as filhas no evento da igreja. Falei, só pode ser algo do Espírito isso. Só pode ser algo do Espírito. Mas o que acontece quando você é cheio do Espírito? Aí as mulheres e tal... muito obrigado. O marido vai, avança. O que vai acontecer com o marido que vai ser cheio do Espírito? Pode avançar, meu irmão. Maridos, volta. Vão amar a sua mulher de que jeito? Como também... Sabe quando é que você vai amar a sua esposa, apesar dos defeitos? Você vai amá-la apaixonadamente. Você não vai ter dificuldade de suportar aquelas mesmas coisas que você já falou 100 vezes e vai continuar falando até que a morte o separe. Sabe quando é que você vai amar apaixonadamente? Quando você está cheio do Espírito. É só quando você está cheio do Espírito. Não vai ser porque ela é bonita, porque a boniteza vai passar com a idade, embora a minha está ficando mais bonita com a idade, não sei o que está acontecendo, acho que é Sara. Sara, ela falou, será que eu vou ter prazer ainda sendo velha? Aí Sara, você viu essa mensagem comigo? Abraão e Sara viajaram, aí teve um cara que estava cobiçando a velhinha. Mas só podia ser algo sobrenatural, ela deveria algo sobrenatural. Mas aqui, os maridos vão amar a ponto de dar vida, se forem cheios do Espírito. Quantos dizem glória a Deus? Mas lembra, o contexto ainda é ser cheio do Espírito. E aí o texto continua falando, no original é a mesma ideia. Seja cheio do Espírito, não se embriaga do vinho. E aí o texto continua falando, vai Arthur, vai comigo, Arthur, vai, Arthur, vai. Presta atenção, filhos. A família inteira, se você é cheio do Espírito, a esposa é afetada, o marido é afetado, os filhos vão conseguir obedecer a vossos pais no Senhor, se eles forem cheios. Sabe quando é que o filho não obedece o pai e a mãe? Quando ele permite a rebeldia encher o coração dele. Ei, olha aqui para mim, existe um sentimento muito perigoso que ronda o coração de cada jovem e adolescente. Preste atenção, porque isso acontece com você, é visivelmente visto. Isso é facilmente visto. Mas talvez você que está na situação não vê. O sentimento que ronda o seu coração é o sentimento da revolta. O espírito de revolta quer encher o seu coração. Aquela raiva de tudo, de todos. Você nem sabe por que você está com raiva. Você está revoltado, está com raiva, quer chutar tudo. Dá uma olhada para algum jovem perto de você, vê se ele está com a cara, sim, revoltada. Fala para ele assim, é hoje. Fala para ele, você vai ser cheio do Espírito. Porque se não é cheio do Espírito, a revolta enche o coração. Eu já fui jovem adolescente, eu sei como é que é, meu irmão. Ei, minha irmã, eu já fui adolescente como você, querendo sair de casa. Você acha que eu nunca quis sair de casa? Teve uma vez que eu subi em cima do pé de goiaba da minha casa e falei, vou embora dessa casa. Vou embora dessa casa. Todo jovem adolescente, o espírito de revolta sonda o seu coração. Você quer sair de casa, ninguém me ama. Ninguém me quer, ninguém é tudo meu irmão, é tudo a minha irmã, tudo é o irmão da igreja, o pastor, não sei. A revolta, o espírito de revolta vem para tomar o seu coração. Mas se você é cheio do Espírito, você vai obedecer aos seus pais, aos seus líderes em paz. Mais do que isso, o texto ainda continua. Honra teu pai e a tua mãe. Sabe qual que é o filho que honra o pai e a mãe? Aquele que é cheio do Espírito. Você já percebeu? Você não teve essa experiência, não? Quando seu filho chegou do encontro, ele não chegou manso, doce, abraçando, te beijando, te honrando, não.
Quando a vara encontra ele, isso acontece também, sim ou não? Por quê? Porque está cheio do Espírito. Sabe o que acontece com jovens que estão vazios lá no mundo, na perdição? Desonram os seus pais. Tudo então é o encher do Espírito. Eu quero que você fique de pé.